Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Provérbios na Prática. Como é bom iniciarmos nossa semana ouvindo, aprendendo um pouco mais das Escrituras, e para mim é um privilégio, como sempre, estar aqui com você, dividindo e compartilhando das Escrituras. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de vitórias, uma semana onde você tenha sabedoria também para lidar com os conflitos. Porque se existe algo que está a todo instante diante da gente, são os conflitos. Mas antes de entrarmos no nosso provérbio de hoje, que trata exatamente sobre a questão dos conflitos e como lidar com as pessoas que nos tiram do sério, né? Acabamos entrando em conflitos desnecessários. Mas antes de entrar no provérbio, eu quero pedir para você, curte, compartilha, se inscreve, não fica de fora do nosso canal. Isso ajuda para que mais pessoas possam receber esses vídeos, porque a plataforma entende que este conteúdo tem valor. Então, o provérbio de hoje é o 17:19, que diz assim: Quem ama contenda, ama o pecado. Quem faz alta sua porta, busca a ruína. Então, a primeira parte do provérbio ele traz: Quem ama contenda, ama o pecado. Interessante como as escrituras elas colocam luz sobre a nossa vida. Elas começam a nos mostrar o quanto nós temos que aprender na questão da relação que nós temos com pessoas conflituosas. Muitas vezes nós colocamos desculpas para entrar em conflitos, porque eu tenho que ter razão, tenho que mostrar que o outro não está certo, eu tenho que mostrar a minha opinião, eu não vou sair por baixo. Mas veja só, quem ama a contenda, ama o pecado. E por que será que esse provérbio nos traz isso de forma tão forte e tão clara? Olha, na inteligência emocional, a capacidade de lidar com os desentendimentos é algo extremamente importante. E isso envolve reconhecer as nossas emoções. Muitas vezes nós entramos em um conflito ou procuramos o conflito, não é pelo conflito em si, mas é pelo nosso orgulho. Ou pelo nosso orgulho ferido, ou porque eu quero fazer que o outro entenda o meu ponto de vista de qualquer jeito. Queridos, não é assim. Por mais que você esteja certo sobre algum ponto, às vezes não vale a pena entrar no conflito. Provérbios diz que não adianta querer dar conselhos para um tolo. E existem muitas pessoas que vão provocá-lo muito para você entrar no conflito. Existem aqueles que te provocam até o ponto de fazer com que você perca a paciência. E eles buscam tentar atingir você de várias formas até que encontre um meio de atingi-lo. E aí, quando você perde a paciência, o que acontece? Você vira o culpado. Olha só o que ele disse. Já aconteceu com você? A pessoa provocou, provocou, provocou. Quando você abre a boca e fala, olha só o que ele disse. Olha o que falou de mim. Olha isso. Olha aquilo. Por que isso acontece? Porque quando você não tem equilíbrio emocional, a pessoa está aqui, ó, falando de você. Mas com equilíbrio emocional, você está aqui. Você consegue não ser atingido pelas ofensas. Agora, quando você é atingido, você faz isso aqui, ó. Você vem para baixo dela. E essa é o sistema do conflito. É um indo para baixo, vai descendo, vão se afundando e não percebe. Agora, você precisa ter inteligência emocional. Se de repente você está envolvido em conflitos, em problemas, chegou o momento de você calar. Muitas vezes na sua vida você vai ter que escolher ou ter razão ou ter paz. Não tem jeito. Só que muitas pessoas, elas não entendem que isso é necessário para o crescimento. Elas acham que se não tiver razão, se não mostrar que tiver razão, não cresce. E não é assim. Porque não é no meio do calor das emoções que você vai conseguir expressar a verdade para alguém. Se for um tolo, muito menos. Um tolo ele não aceita conselhos, ele não pede desculpa,
ele acha que está sempre certo, ele acha que é a vítima, ele acha que é sempre o coitadinho da história, nunca assume de fato o que faz. Agora você não. Você precisa ter inteligência emocional baseada e pautada nas escrituras, para não deixar com que isso aconteça na sua vida. Não entre nesse caminho de quem desce mais, porque não é isso que as escrituras ensinam. As escrituras são claras. Ela diz: quem ama a contenda ama o pecado, porque quanto mais você desce para ficar discutindo com alguém, maior é a chance de você pecar. Maior é a chance de você falar o que não deve. E depois, querido, falou o que não deve. Toda vez que você se envolve numa discussão, vai haver consequências. Não tem como. Vai ter consequências. E não são consequências positivas, vão ser consequências negativas. Então, às vezes, é melhor não ter razão. Deixa que o outro fale. Não se preocupe, não seja tão fraco emocionalmente de deixar que o outro te abale. Eu sei que nós somos humanos e que muitas vezes é difícil resistir a certas ofensas. Por exemplo, quando alguém acusa sua família injustamente, é difícil, eu sei. E muitas vezes eu já caí nesse truque de alguém. Quando eles vão tentando te atingir, até que ele acha aquele ponto ali, olha, mexeu com a família e você perde, mas não vale a pena. Experiência própria. Você vai se envolver numa discussão desnecessária. Deixa o tolo falar. O que importa não é o que ele fala. O que importa é o que Deus sabe sobre você. O que Deus conhece o seu coração. Resista a essas pessoas. Porque se você for de peito aberto para toda briga, significa que você está amando o pecado. E não sou eu que estou dizendo. A própria Escritura. Quem ama contenda, ama o pecado. Agora, João, significa que eu não devo falar nada? Não, queridos, lógico que não. Você deve falar sim, mas no momento apropriado, na hora apropriada e da forma apropriada. Tem pessoas que nós temos que usar de dureza mesmo. Só que não é no calor das emoções, não. Deixa passar e depois você pode ser duro, você pode ser muito franco e verdadeiro, mas não no calor das emoções. E no lugar certo, queridos. Longe das outras pessoas, de uma forma que você se preserve. Então, a inteligência emocional, ela nos traz essa capacidade de lidar com os desentendimentos, com as tensões, de forma construtiva. E não essa questão de querer vencer a qualquer custo. Não entre nisso, porque isso é uma armadilha. Só que o provérbio ele não para por aí. Ele também traz aqui um outro ponto. Quem faz alta a sua porta busca a ruína. Logo de cara, assim, é difícil de entender um pouco esse quem faz alta a sua porta busca a ruína. Mas se nós nos dedicarmos um pouco a entender todo o contexto que o provérbio está tratando aqui, ele quer dizer o seguinte: você briga, 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 e chega uma hora que você tem que fazer a sua porta alta para se proteger. Você arrumou tanta encrenca com tanta gente que a sua porta tem que ser alta agora. Você tem que se proteger. E muitas vezes essa porta alta de proteção traz alguns efeitos negativos. Primeiro, talvez você entre numa paranoia, uma mania de perseguição e achar que está todo mundo contra você. Você briga tanto, chega uma hora que você cria barreiras tão altas que você começa a desconfiar de todo mundo e achar que todo mundo é igual. E isso é um erro tremendo. Depois você briga tanto que você cria barreiras tão altas que você acaba se isolando. Você se vê sem amigos. Você se vê sem relacionamento social. Você vira uma ilha. E isso é terrível, porque nós não fomos criados para sermos uma ilha. Nós fomos criados para viver em comunidade. Só que se você arruma muita briga, primeiro mostra que você ama o pecado. Você gosta de conflito, gosta de estar se envolvendo em conflito a todo tempo. E aí você vai criando muralhas.
portas altas para se proteger. Você fica achando que todo mundo quer te atingir e você fica isolado. E isso é terrível para a vida de qualquer pessoa. E aí traz um outro aspecto, que é o aspecto da humildade, de entender quando eu estou errado. Quando eu entro num conflito que foi eu que provoquei, ou que foi eu que usei mal as palavras, ou foi eu que alimentei mal o coração do outro e causou uma discussão. E nesses casos, queridos, só existe uma forma: o pedir perdão. Muitas pessoas têm dificuldade em pedir perdão, mas sabe por quê? Porque o orgulho impera. O orgulho fala mais alto e o seu coração não permite se humilhar e pedir perdão. Eu me humilhar? Nunca, jamais. Eu não me rebaixo para ninguém. Perdão só para Deus, de fato, queridos. Quem pode nos perdoar verdadeiramente é Deus. Mas as Escrituras nos ensinam que nós devemos pedir perdão. Se você errou com alguém, peça perdão. Tem muita gente que entra num conflito, sabe que está errado, mas ele não dá o braço a torcer e fica sofrendo, criando marcas profundas no próprio coração, estragando com os pensamentos, com a mente, acumulando mágoa, rancor, e a vida não prospera. Querido, se você quer ver uma pessoa que não prospera, é a pessoa que não tem humildade para reconhecer os próprios erros, para pedir perdão, para corrigir o que foi feito de errado. Você já deve ter vivido isso na sua vida. Eu também já vivi na minha. Nós somos orgulhosos por natureza, mas essa é a natureza caída do pecado. Não é a natureza de Deus como criaturas, como imagem e semelhança do Criador. Não é desse jeito que nós fomos criados. Então nós temos que voltar para o estado correto e desarmar e parar de se envolver em conflitos a todo tempo. Isso atrasa a sua vida. Quantas vezes você fica com o pensamento focado naquela briga, ou naquela discussão, naquele problema, e aí você perde tempo de pensar em soluções, em crescer, em se desenvolver, em ser melhor, porque está o tempo todo pensando nessas discussões e nessas brigas que a gente se mete onde a gente não deveria. Conflitos totalmente desnecessários que atrasam a nossa vida. E isso é a falta da inteligência emocional. E como nós conseguimos equilibrar as nossas emoções, regular as nossas emoções? A primeira coisa é reconhecer que nós não somos 100% corretos, que nós vamos errar. Só que muitas vezes nós queremos que o outro reconheça que eu vou errar, mas eu não reconheço que errei e preciso me desculpar. Estão me julgando, mas todo mundo erra, mas você assumiu o erro? Você de fato, de coração aberto, assumiu o seu erro, pediu desculpas, fez o máximo para restaurar a amizade, relacionamentos. Existe um esforço, querido. Quando a gente faz alguma coisa errada, existe um esforço para voltar e corrigir e fazer as coisas darem certo. Depois da humildade, queridos, a humildade de reconhecer diante de Deus que você errou, pedir a Deus auxílio através da oração e através do estudo das Escrituras. E nós percebemos que as Escrituras, especialmente o livro de Provérbios, é uma fonte inesgotável de como usarmos a inteligência emocional de forma bíblica. Por exemplo, Provérbios 15:1, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem gente que não entende que as palavras têm poder e que se você falar duro demais com alguém, aquilo vai voltar como ódio, como ira. Agora, com brandura, você desvia o furor. E quando você desvia o furor, você atinge um alvo. Quando você fala de forma calma, pacífica, você desarma a pessoa e você consegue atingir a sua mente, o seu coração, em prol do benefício de ambos.
você evita muitos e muitos conflitos. Escrituras, queridos, nos ajudam a crescer emocionalmente. E para finalizar, a regulação emocional, ela ajuda a manter a calma e responder de maneira equilibrada, mesmo em situações potencialmente provocativas e desafiadoras. Não esqueça, no decorrer dessa semana, muita gente vai te provocar. Você vai lidar com muitos orgulhosos. Você vai lidar com muitas pessoas difíceis. Alguns conflitos, infelizmente, vão ser inevitáveis. Mas saiba controlar as suas emoções e não se rebaixar, mas se manter firme. Então, queridos, controle, regule as suas emoções. Use o máximo das escrituras, da oração, tenha calma, porque muitas vezes você vai ser tentado a responder no mesmo nível de algumas pessoas. Mas não faça isso não, se mantenha sempre por cima. E deixe que os ataques não ultrapassem você. Controle-se. E aí você vai descobrir os benefícios de manter-se emocionalmente saudável, emocionalmente firme. E Deus vai te ajudar a controlar as suas emoções, as suas palavras, desde que você coloque isso diante de Deus e peça ajuda para se manter firme, emocionalmente estável. E não se esqueça do provérbio de hoje que diz: quem ama a contenda, ama o pecado. Quem faz alta sua porta, busca a ruína. E até amanhã, com mais uma aula do Provérbios na prática, se Deus assim permitir. Se mantenha firme, para que a sua semana seja uma semana abençoada. Não deixe que as pessoas que estão dispostas a te tirar do sério consigam fazer isso. Que Deus te fortaleça, querido. Você tenha muita paz, saúde, prosperidade e sabedoria para manter as suas emoções equilibradas. Um grande abraço e até amanhã.